A complexa relação do governo americano com os alienígenas, segredos, conspirações e revelações. A relação entre o governo dos Estados Unidos e a possível existência de alienígenas é um dos tópicos mais discutidos e controversos da história moderna. Desde o início do século XX, surgiram evidências, testemunhos e vazamentos de documentos que sugerem a existência de uma interação contínua entre as autoridades americanas e seres extraterrestres. Esse envolvimento teria impactado diretamente avanços tecnológicos, políticas governamentais e até mesmo a exploração espacial. Este texto busca explorar profundamente essa relação em várias camadas: os primeiros avistamentos, a suposta captura de naves alienígenas, os tratados intergalácticos, os avanços tecnológicos atribuídos à engenharia reversa, o papel da Área 51, o silenciamento de testemunhas e o impacto cultural e político dessa relação. O início dos avistamentos. O século XX. Contexto global. Os relatos sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, começaram a ganhar destaque no início do século XX. O contexto global era de mudanças tecnológicas e políticas. A Primeira Guerra Mundial havia transformado a geopolítica, e a Segunda Guerra Mundial traria avanços significativos em tecnologia militar. Durante esse período, inúmeros pilotos relataram fenômenos aéreos incomuns, como os Foo Fighters, misteriosas luzes que acompanhavam aeronaves. O caso Aurora, 1897, embora frequentemente esquecido. Um dos primeiros relatos significativos ocorreu em 1897, em Aurora, Texas. Testemunhas afirmaram que uma nave em forma de disco teria caído na região, e os destroços revelaram materiais que não podiam ser identificados na época. Esse incidente gerou rumores sobre a presença de tecnologia extraterrestre em solo americano muito antes do famoso incidente de Roswell. O contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou na Guerra Fria, e a corrida tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética atingiu seu auge. Foi nesse cenário que o incidente de Roswell, em 1947, ganhou destaque, marcando o início da moderna era dos OVNIs. Roswell e o início dos segredos. O incidente de Roswell é amplamente considerado o marco zero da relação entre o governo americano e alienígenas. Em julho de 1947, uma misteriosa nave caiu em uma fazenda no Novo México. Militares rapidamente isolaram a área e confiscaram todos os destroços, emitindo inicialmente um comunicado de que um disco voador havia sido recuperado. Pouco depois, o exército retratou sua declaração, alegando que os destroços eram de um balão meteorológico. No entanto, testemunhas locais, incluindo militares, relataram ter visto corpos de seres não humanos sendo removidos do local. A partir desse ponto, surgiram teorias de que o governo americano estaria conduzindo estudos secretos sobre alienígenas. Os laboratórios secretos e a Área 51. Logo após o incidente de Roswell, surgiu a especulação de que os destroços da nave e os corpos alienígenas foram levados para instalações ultrassecretas, como a Área 51, em Nevada. A base, oficialmente utilizada para testar aeronaves experimentais, tornou-se sinônimo de teorias sobre engenharia reversa de tecnologia alienígena. O suposto Tratado de Greada. Um dos aspectos mais controversos da relação entre os Estados Unidos e os alienígenas é o suposto Tratado de Greada, que teria sido firmado em 1954 entre o presidente Dwight D. Eisenhower e uma civilização alienígena conhecida como Gus Greys. Os termos do tratado. De acordo com defensores dessa teoria, o tratado incluía troca de tecnologia. Os alienígenas forneceriam avanços tecnológicos, como sistemas de propulsão antigravitacional e energia limpa, em troca de acesso limitado a seres humanos para estudos genéticos. Bases subterrâneas conjuntas. Seriam construídas instalações em locais remotos, como Dulce, no Novo México, para pesquisas colaborativas. Sigilo absoluto. O acordo determinava que o público não deveria ser informado sobre a existência dos alienígenas. Embora não haja provas concretas do tratado, relatos de insiders e documentos vazados continuam a alimentar essa teoria.
Engenharia reversa e os avanços tecnológicos. A partir da década de 1950, os Estados Unidos experimentaram um salto tecnológico sem precedentes. Algumas das principais inovações atribuídas a possíveis tecnologias alienígenas incluem o microchip. Surgiu na década de 1960 e revolucionou a indústria eletrônica. Fibras óticas permitiram avanços na comunicação e transferência de dados. Materiais compostos. Novos materiais ultrarresistentes, como o titânio avançado, foram utilizados na construção de aeronaves e satélites. Ex-militares e cientistas, como Philip Corso, autor de O Dia Depois de Roswell, afirmaram que essas tecnologias foram desenvolvidas a partir de engenharia reversa de naves extraterrestres recuperadas, silenciamento e controle de informação para garantir o sigilo sobre sua relação com alienígenas. O governo americano implementou uma série de medidas para descreditar testemunhas e controlar a narrativa. Programas como o Projeto Blue Book foram criados oficialmente para investigar relatos de OVNIs, mas frequentemente descartavam os avistamentos como fenômenos naturais ou ilusões. Além disso, insiders que tentaram expor informações confidenciais, como Bob Lazar, enfrentaram campanhas de desacreditação. Lazar afirmou ter trabalhado na Área 51 e testemunhado tecnologias que desafiavam as leis conhecidas da física. Apesar de seus relatos, ele foi alvo de ataques que visavam minar sua credibilidade. Revelações recentes e o papel do Congresso nos últimos anos. O tema OVNIs deixou de ser tratado como uma mera conspiração. Em 2023, o Congresso dos Estados Unidos realizou audiências públicas sobre o assunto, pressionando o Pentágono a liberar informações. Vídeos divulgados mostraram pilotos militares interagindo com objetos que se moviam a velocidades impossíveis para aeronaves humanas, reacendendo o debate sobre a relação entre o governo americano e alienígenas. Impactos culturais, políticos e científicos. A possibilidade de uma relação entre o governo americano e alienígenas gerou um impacto profundo na cultura popular, inspirando filmes, livros e séries como Arquivo X e Independence Day. Além disso, influenciou o debate sobre a exploração espacial e o papel dos Estados Unidos como líder global. Politicamente, o sigilo alimentou desconfiança pública e teorias sobre o controle governamental de informações críticas para a humanidade. O futuro da relação entre o governo e alienígenas. Embora ainda envolta em mistério, a relação entre o governo americano e alienígenas parece estar em um ponto de inflexão. Com a crescente pressão por transparência e os avanços tecnológicos, é possível que os segredos sobre essa relação sejam revelados em breve, marcando um novo capítulo na história da humanidade e no entendimento do universo. Seja mito ou realidade, o impacto dessa narrativa moldou a forma como a humanidade vê seu lugar no cosmos, desafiando as fronteiras entre ciência, política e ficção.